Queria cumprimentar o senador Cajuru. Falei com ele no plenário, não, estou indo lá para prestigiar o nosso povo lá. O orçamento é fechado. Para retirar de um lugar, essa verba tem que ir para outro lugar. Então é importante dizer que não foi apenas o aumento de gastos públicos que cresceram durante o período, né, de 2004 a 2018, como muito bem entendido. Olha, a quebra do orçamento público é devido ao aumento dos gastos sociais. Não. Houve também uma mudança de prioridade, onde a prioridade passou a atender os gastos da área social, passaram a atender os gastos da área social em detrimento de uma política monetária de juros altos, que eleva o impacto nas despesas total do governo. Portanto, com uma política de decréscimo de juros, houve a possibilidade, a partir de 2004, pegando aí carona no crescimento econômico, essa política de juros decrescente impactou menos a despesa do governo, portanto, houve a opção do governo desse dinheiro ser destinado à área social. Perceba no gráfico a seguir que os dois itens que mais cresceram da área social foi a previdência social e a assistência social. O gráfico a seguir vai mostrar isso a vocês, não é? É um pouquinho mais. É importante dizer... Volta um pouquinho. Importante dizer que o modelo da despesa pública e o avanço da política social, portanto, manteve-se o tripé econômico, superávit primário, câmbio flutuante, inflação controlada pelo BC. Vamos lembrar que nesse período era o Henrique Meirelles que estava no Banco Central, 2003 a 2010. Todavia, essa prioridade do governo cumpriu a Constituição de 1988. Então, a mudança de prioridade do governo não foi apenas para aumentar os gastos sociais, mas para cumprir a Constituição de 1988. O que diz a Constituição em termos da Seguridade Social? Proteção social a todo cidadão e ampliação democrática. E aí a gente teve Ministério das Mulheres e Ministério da Igualdade Racial. E é importante dizer também que o salário mínimo, que estava cerca de $60 entre 2000, pulou para cerca de $230 em 2003. Então, isso é importante dizer que não foi apenas aumento dos gastos públicos, mas mudança de prioridade. Mudança de prioridade para a área social em detrimento àqueles que estão ligados à pequena parte da parcela da população brasileira que estão ligadas ao mercado financeiro. O outro gráfico demonstra rapidamente para vocês que houve realmente o crescimento da Previdência Social, que saiu ali da casa de 13%, e passou ali para 17%, subiu 17% até o ano de 2016, passando para 19% em 2018. Portanto, houve sim um crescimento, sobretudo no item da Previdência Social, que é a assistência social, devido ao benefício de progressão continuada, justamente para atender, isso que para deixar importante, para atender a Constituição de 1988. O próximo gráfico mostra também o crescimento da assistência social em relação à despesa total. Essa despesa, que girava ali em torno de 1 a 1,7% de 2000 a 2003, ela teve um salto, a partir de 2005, também devido à política de juros decrescente, houve um espaço para que pudesse ter essa maior aplicação na assistência social. Lembrando que o maior item da assistência social que cresceu no período foi o Bolsa Família. Embora digam que o impacto foi grande, o impacto é apenas de uma média histórica, de uma série histórica de 2000 a 2013, foi apenas 0,59% do PIB. Quando a gente tem a oportunidade de ouvir com qualidade, com propriedade, com argumentos, um professor como o professor Eduardo Januário, que eu peguei o tempo suficiente para poder dizer que foi um prazer, dizer que foi um momento especial e que todos deveriam, que a TV Senado deveria transmitir essa audiência pública, ainda tem outros e outras que vão fazer uso da palavra. Concluindo, ela vai ao ar direto à noite, vai, né? Vai à noite, estar na internet. Concluindo, aqui todos devem saber, todas, hoje é o Dia Mundial da Juventude, 12 de agosto de 2019. E eu fiz o uso da tribuna exatamente para falar sobre esse dia. Por quê? Porque um país com quase 220 milhões de habitantes, a faixa etária de 19 a 35 anos, ou seja, juventude nesse país, ela representa, adivinham
quantos por cento de parlamentares? 3%. 3%. Então, ouvirmos aqui o professor Eduardo, tomara que a minha fala seja para os senhores, para as senhoras e para especialmente os jovens aqui presentes, uma injeção, senador Paim, porque nós temos mais idade. Jovens, né, como exemplo do professor aqui agora, ao falar, ao convencer, ao justificar, ao explicar, ao mostrar, que é o que deveria acontecer no Senado e não aquele monte de discurso partidário, um contra, outro a favor da reforma, mas sem conteúdo, sem dizer porquê, sem convencer, né, o outro lado, que o outro lado é o quê? É o brasileiro, né, aquele que está vivendo principalmente essa situação que o professor acaba de falar, em todos os âmbitos. Então, que os jovens, por favor, tentem entrar na vida pública, busquem os cargos de vereador, até senador ou até presidente da República, porque nós precisamos de jovens assim. Parabéns, professor. Tudo bem, senador Cajuru.